Tcharam! A paz do Senhor, povo. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu acabei de ter com o Senhor, né? Terminou o culto faz pouco tempo e hoje eu vim sozinha para a igreja e meu esposo foi para uma reunião ministerial. E enquanto eu limpava aqui a igreja para iniciar o culto, eu estava sentindo que hoje eu estaria sozinha no culto. Claro que com a presença da Trindade, mas e assim, eu estava limpando, eu confesso que eu estava bem triste, não exatamente pelo fato de estar sozinha, porque eu vou estar no culto hoje sozinha, vou adorar, cultuar o Senhor sozinha, não é? Mas a tristeza mesmo foi pelo fato de estar vivenciando, não é, essa frieza espiritual que incomoda na alma, no corpo, no coração, né? E eu pensando assim, meu Deus, quantos estão perdendo a oportunidade de estar na casa do Senhor, cultuando, adorando ao Senhor. E muitos estão assim extremamente acomodados em acompanhar o culto na comunidade da sua casa, porque o culto vai passar pela internet, né? E eu quero dizer a você, não perca a oportunidade de estar junto com os irmãos, cultuando, adorando ao Senhor, de estar na casa do Senhor. Um dia você pode desejar e não ter como ir, porque as igrejas estarão fechadas, ou até por um outro motivo de problema de saúde, algo assim, não sei. Eu só sei de uma coisa, que eu sinto muita saudade, muita falta de estar junto com os irmãos, de estar na igreja que tenha pessoas que queiram adorar, servir ao Senhor, que queiram estar cultuando junto. Isso é coinonia. E não é à toa que está escrito que nós devemos congregar, não é? Então, eu sempre dou um exemplo de uma madeira, um pedaço de pau qualquer, ele queimando, é um pau queimando, uma madeira que está queimando, mas uma fogueira faz toda a diferença. Uma fogueira, ela não é fogueira somente com um pau queimando, não é? Então, assim somos nós reunidos para adorar, cultuar o Senhor, nós nos fortalecemos juntos, nós crescemos juntos, é tudo de bom. Então fica aqui essa experiência. E outra coisa enquanto eu estava limpando a igreja, eu sempre gosto muito de sentir a igreja cheirosa, limpinha, eu fico maravilhada. Então, enquanto eu limpava, eu estava assim muito triste e eu pensava assim, bom, já que está somente eu, né, estou sozinha na igreja, então eu vou orar, louvar, depois eu fecho a igreja e vou para casa. Mas não foi assim. Então essa foi uma outra experiência que o Senhor me concedeu. Verdadeiramente a força que nós precisamos, ela vem do Senhor. A nossa força é o Senhor. Não é? Eu estava assim triste e pensando assim, meu Deus, como eu gostaria, Senhor, de estar junto com irmãos para te adorar, louvarmos juntos, cultuarmos juntos. Então, eu pensei que seria de uma forma e foi de outra. Eu sei que o Senhor, Ele me encheu da sua graça, de misericórdia. E eu preguei como se tivesse 100 pessoas aqui na igreja. A igreja não é tão grande, então eu acredito que não dá nem para 100 pessoas aqui. Mas eu preguei como se tivesse cheia, né? E senti tremendamente a presença do Senhor. E algumas pessoas, poucas pessoas que passaram na rua, tanto de carro como caminhando, ficaram andando assim
bem devagar, olhando para dentro da igreja, e eu acredito que me achando uma louca, né? Pregando sozinha, falando bem alto sozinha, louvando sozinha. Mas o propósito é esse, é mesmo em meio às dificuldades, não importa se você está triste, o que aconteceu, a obra do Senhor ela não pode parar. E quando nós pensamos que não temos força, aí é que o Senhor ele mostra que Ele é a nossa força, Ele é que nos fortalece, Ele é que faz. E que sem Ele nós não podemos de fato fazer nada. E foi tão maravilhoso, irmãos, foi tão maravilhoso. O Senhor, Ele se fez bem presente. E como eu tenho um tom de voz assim alto, né, isso me ajudou muito, porque eu ainda não aprendi a ligar a mesinha de som aqui da igreja. Então eu falei bem alto, falei mais alto do que eu costumo falar. E eu sei que os vizinhos ouviram, quem passou em frente à igreja ouviu. E é isso que eu quero passar para vocês e que vocês continuem orando. Não só por missionários, pastores, obreiros de forma geral, mas todo crente, né, que está em países menos evangelizados. Orem sempre pela igreja perseguida, sempre, sempre. E, na verdade, a igreja perseguida, ela é um exemplo para nós, porque veja bem, como eu falei aqui, né, eu estava bem triste, porque esse sentimento, assim, essa situação de você se sentir sozinha, não é, de a frieza espiritual e tantas outras coisas que não vale a pena falar agora. Mas a igreja perseguida tem se mantido forte, firme, não é? E nós muitas vezes deixamos de fazer por algo tão insignificante. E até nos entristecemos, como foi o que aconteceu comigo, né? Eu sei que isso é normal, mas a igreja perseguida tem morrido todos os dias, tem sido perseguida, tem sido torturada, mas ela não para. Então, talvez você esteja passando pela mesma situação que eu, ou conhece alguém que esteja na mesma situação, não é? De estar se sentindo muito só, de abrir a igreja e cultuar, adorar o Senhor sozinho. Hoje eu estou sozinha, mas muitas vezes já teve culto que estava somente eu e meu esposo. Então, que estejamos orando uns pelos outros e que você não perca a oportunidade de estar na casa do Senhor. Não se acomode assistindo, não é, o culto em casa, se você tem a oportunidade de estar na casa do Senhor junto com seus irmãos. Não é em vão, não foi à toa do Senhor falar na sua palavra que devemos congregar. Isso fortalece uns aos outros, isso glorifica o nome do Senhor, porque nós ouvimos também testemunhos uns dos outros do que o Senhor fez, nós ajudamos uns aos outros, então não é em vão essa importância dessa unidade, não é? Que a palavra do Senhor ela nos fala. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente, que possamos continuar orando uns pelos outros, pelos missionários que estão distante da sua família. Eu sempre falo isso, dos seus amigos, dos seus irmãos em Cristo, porque nós sentimos muita falta de tudo isso, não é? E claro que uns sentem menos que outros, são mais fortes nessa área. Eu particularmente sinto muita falta de estar junto com a minha família, de ver os meus irmãos em Cristo, meus amigos, não é? E assim, nós devemos seguir em fé e não deixar de fazer a vontade do Senhor, de fazer a obra do Senhor, independente do que nós estejamos passando, sabendo que nada é vão no Senhor. Nada é vão no Senhor. Um dia eu creio
que quando nós não estivermos aqui, eu não sei até quando nós vamos estar aqui, especificamente nesse país, nessa cidade, nessa igreja, não sabemos. A única coisa que eu sei é que eu quero servir ao Senhor enquanto eu tiver fôlego de vida, não é? Mas eu creio que um dia muitos vão lembrar e muitos vão sentir falta dessa igreja aberta, porque a palavra do Senhor, ela se cumpre. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor fortaleça cada missionário espalhado em toda a face da terra. Que o Senhor abençoe poderosamente cada intercessor da obra missionária, cada mantenedor, e que a obra do Senhor ela continue se expandindo, continue crescendo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Fica na doce, gloriosa e poderosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina e reinará para todos sempre. Um grande abraço.